Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou editor do Porquê, esse aqui é o canal do Porquê. Convidado hoje o Rodrigo Stramanho para falar um pouco dos ismos que contaminam, que fazem parte, que enfim estão no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá conta e que entender esses ismos ajuda também a gente entender como o Brasil é e por que ele é como ele é. Rodrigo, antes da gente ir no assunto, fala um pouco de você, do seu trabalho. Bom, me chamo Rodrigo Stramanho de Almeida, né? Eu sou sociólogo de formação, né, com mestrado e doutorado nas ciências sociais. Toda a minha carreira profissional é dedicada ao estudo da sociedade brasileira, sobretudo, né? Tem alguns trabalhos que relacionam arte, política, literatura e política, mas tenho estudado também fenômenos da democracia ou fenômenos de crise da democracia, né? No nosso país nos últimos anos, e trabalho lecionando, fazendo pesquisa e conversando aqui como a gente vai conversar agora. Rodrigo, a gente costuma ver as pessoas reclamarem, a gente vê no jornal, vê muito artigo dizendo que o Brasil é um país muito paternalista. Para as pessoas de casa entenderem o que significa isso, como isso reflete normalmente na vida de cada um dos cidadãos? Quando a gente está falando em paternalismo, nós estamos falando de um fenômeno que remete à ideia do governante, nesse caso o paternalismo aplicado à política, né? Do governante como alguém que tutora a sociedade antes, na verdade, de representá-la. Ser paizão ali. Exatamente, né? Portanto, veja a carga de afeto, né, de sentimento e de dádiva que tem nesse processo. Né? No governante que exerce, né, a função pública, muito mais uma relação sentimental, paternal em relação ao seu seguidor, né? Veja que até a própria ideia de cidadão fica um pouco rarefeita nesse caso, né? De representação fica um pouco rarefeita, porque na verdade o exercício do poder político, né, está se dando por meio de uma relação que muitas vezes tem a ver com o lado mais sentimental, né? E com essa ideia de que quem faz política deve promover dádivas, né? Deve conceder coisas à sociedade, quase que para, vamos dizer assim, apaziguá-la, né? Então tem um pouco essa figura, né? Mais ainda, a ideia de um político, né, e do representante como protetor da sociedade, veja que de novo aí a figura do pai, né? Sim. Quer dizer, como protetor da sociedade, não como representante das demandas dessa sociedade, né? O que leva a um quadro de relações bastante adverso, né, ao que a gente espera da democracia, tal como ela se nos apresenta como um ideal a ser buscado. E a partir desse ismo, a gente sabe que tem outros ismos, por exemplo, clientelismo, patrimonialismo. Como é que esses ismos se misturam e formam essa sociedade que a gente tem? O que é o patrimonialismo? É uma situação em que há uma verdadeira indistinção entre o que é público e privado. Né? Quando a gente fala de confusão, na confusão você ainda consegue ver o que é uma coisa e o que é outra. Isso, é só turvo. Mas na verdade tem uma indistinção, uma mistura entre essas duas esferas, essas instâncias da vida. Né? De maneira que aquele que é responsável por aquilo que é público, né, passa a usar o conteúdo desse erário, do patrimônio do Estado, como coisa sua. Que é, do bom português, o pessoal, a corrupção. Podemos dizer que um dos expedientes patrimoniais, um expediente moderno, né, do patrimonialismo, você pode entender como a corrupção, mas é mais do que isso. Né? Você veja que não é incomum, por exemplo, quando você encontra, em casos de corrupção, certos políticos falando da lógica da política. Bom, a política tem esta lógica. Se não for assim, não dá certo. Não dá certo. Quer dizer, quase a admissão, né, de que os expedientes que fazem parte, na verdade, do mundo privado, como por exemplo a relação entre Estado e mercado, né, ficam completamente indistintos, né, quase que numa dependência mútua, né, quase que como se a sociedade existisse como continuação dos usos dos expedientes estatais, quando na verdade isso deveria ser muito claro, né, o que é do erário público e deve ser usado apenas no sentido coletivo, né, e aquilo que é privado que faz parte de um patrimônio privado. No patrimonialismo essas coisas estão indistintas e se misturam, mas é evidente que tem a ver com o modo de operar a política que tem bases no nosso passado escravagista, no nosso passado colonial, desde a coroa, né? E que acaba deixando marcas, né, na nossa formação. Um outro ismo, que eu acho que tem uma relação do lado do paternalismo, né, o pai, que se manifesta no clientelismo, né, muitas vezes. O que é esse clientelismo? Então, o clientelismo é o expediente da barganha política, né? O exercício do cargo público, ele deve estar baseado em princípios básicos éticos, né? Que vão guiar a ação dos indivíduos do jogo político.
No uso dos expedientes clientelistas, você troca apoio político por exemplo, por cargos. Você troca apoio político, por exemplo, por vaga em escola, por par de sapato. Quer dizer, são os expedientes da troca, né? E quase sempre de uma troca de um conteúdo que está no Estado, né? Ou de alguma coisa que é do erário público, mas que você troca com um outro, né? Para que esse outro lhe dê apoio político. É, portanto, um mecanismo de barganha. Ou seja, que é algo que acontece entre político e eleitor, mas também entre o político e o próprio político. Claro, evidente. Quando você usa, por exemplo, certos cargos, né, vamos dizer aqui, na esfera federal, você utiliza certos cargos como moeda de troca para contrair apoio político, de certo modo isso é clientelismo. Né? De certo modo não, é clientelismo. Totalmente, né? E aí, veja, a gente pode até naturalizar, bom, é assim que funciona. É assim, mas não deveria ser. Né? Do ponto de vista de, se você quer exigir uma democracia mais isonômica, né? Uma democracia mais vigorosa, né? Esses processos são processos que tornam a democracia mais claudicante, porque indistingue o privado do público e porque, de fato, são mecanismos de perpetuação de certos grupos no poder por meio de barganhas com coisas que dizem respeito à coletividade. Então, quer dizer, são mecanismos bastante complexos, né? Mas que, de certo modo, acabam estruturando a nossa realidade. Um desses ISOs, para mim, eu confesso que é novidade. Eu queria que você explicasse tudo para mim, para o pessoal que está em casa, que é o cordialismo. O que é esse cordialismo? O cordialismo ele ficou muito famoso, né, no Brasil moderno, nos anos 30, quando uma série de pensadores se dedicaram a pensar, bom, o que é o Brasil? Como o Brasil se formou, né? Gilberto Freire escrevendo Casa Grande Senzala, Caio Prado Júnior escrevendo Formação do Brasil Contemporâneo e Sérgio Buarque de Holanda escrevendo um clássico chamado Raízes do Brasil. E é justamente no capítulo 5 desse livro, né, chamado Homem Cordial, que ele cria esse tipo, dizendo que o caráter, né, do brasileiro, do ponto de vista da sua cultura política, é do homem cordial. Né? Isso entendido no senso comum, parece que você está dizendo que o brasileiro é um cara bacana, afável, recebe todo mundo bem e tal. Não é isso. Quer dizer, isso significa o quê? Significa que a boa parte das relações sociais no Brasil, e portanto também aquelas que configuram o mundo político, elas estão relacionadas à instância familiar, à instância sentimental da vida dos indivíduos. Perceba que o Estado moderno, ele pressupõe o contrato racional legal, ele pressupõe um certo jogo das relações, né, em que os sentimentos são colocados de lado, em que o privado é, de maneira bem clara, distinguido da esfera pública. No caso das relações cordiais, não, é como se nenhuma instância da vida, nenhuma esfera da vida deixa de estar relacionada à esfera familiar. Vou te dar um exemplo básico disso no cotidiano social. Quando, por exemplo, uma coisa que não sei até se hoje ainda é muito comum, mas na época em que eu estudei era muito comum, você chamar a professora de tia. Sim, eu chamei de tia. Esse é um expediente cordial, por assim dizer. Né? A escola vira prolongamento da sua família. Né? E, portanto, aquele papel quase que contratual que o professor tem que ter na sua formação está usurpado. Está misturado. Né? Quer dizer, foi ali desfeito, né? num pacto social que está muito mais pensando pela lógica do sentimento, emotiva, emocional, antes da razão. Exatamente. E isso vai criar uma coisa super ambígua, que ao mesmo tempo que reforça, né, cria uma aversão enorme aos ritualismos. E veja que a própria democracia depende de uma série de rituais e que a gente não gosta muito. A autoridade, por exemplo, só serve se ela estiver próxima de mim como defesa, mas se ela atuar em relação a mim já não é bom. Né? Ou seja, cria uma confusão, né, bastante complexa entre a esfera pública e privada também. Veja que todos os ismos acabam encaminhando para isso. Se misturando. Né? E outra coisa, essa relação cordial, esse cordes, o que vem do coração, né, pode servir para o bem, para a amizade, para a relação, mas é a mesma lógica que leva ao mal. Que alimenta também a inimizade, a violência. Né? E Rodrigo, a gente, ano de eleição, no Brasil, normalmente a gente coloca muito a responsabilidade dos rumos do país, naturalmente, nos políticos. Mas como você vê o papel do cidadão nessa mudança desses vícios, digamos assim, que o país tem de como clientelismo, patrimonialismo? Como você acha que o cidadão pode ajudar a mudar essa situação? Olha, o Brasil tem uma cultura política que é um pouco adversa à política, né? Que sempre quer ver a esfera política como uma esfera de oportunistas e tal, né? Como a gente bem sabe.
Eu acredito que o nosso investimento deva ser em informação. Formar cidadãos mais críticos, com capacidade de refletir acerca das suas atitudes, do seu comportamento, do seu voto. Talvez não haja outra saída. É um pouco da provocação que a gente está fazendo aqui, faz um pouco... Claro, eu acho que o fundamental é debater e debater para que as questões sejam esclarecidas, debater sem ódio, claro, né? E debater de forma aberta, porque só assim a gente vai construir uma cultura política mais vigorosa e mais interessada em democracia. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal, Eu que agradeço. por ter vindo, por ter reservado um espacinho na agenda para conversar com a gente. E você aí, você tem alguma dúvida? A gente falava de informação, como importante a informação para a gente ter uma sociedade melhor. Tem alguma coisa que você queira saber? Algum ismo que a gente não tratou aqui? Comenta aqui com a gente, sugere pauta. Claro, eu te convido para curtir, para se inscrever, para compartilhar os vídeos do nosso canal. E a gente volta em breve.